Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Sobrevivendo na Turquia. Hoje com uma edição super especial. Eu vou conversar com o Matheus Ferreira, 31 anos, ele é gerente de segurança do trabalho e meio ambiente e é empresário. O Matheus está aqui hoje porque ele vai compartilhar conosco a experiência de ter morado na Turquia por 3 anos, maio de 2019 a junho de 2022. Ele morou em Bandırma, que é uma cidade no noroeste da Turquia, a 250 quilômetros de Istambul, aproximadamente. Ele veio a trabalho pela BRF, que vocês conhecem aí no Brasil como Sadia e Perdigão. Bandırma é uma cidade pequena e, obviamente, ele tem casos muito interessantes para nos contar. Matheus, muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Como você está hoje? Tudo bem, né? É um prazer participar do canal, né, e poder compartilhar algumas experiências engraçadas, né, e experiências de quem morou fora do Brasil, né? Tem muita gente que é curiosa e que tem interesse, então é um bom meio aí de compartilhamento de informações, né? Só pelos áudios, gente, eu já tenho coisa aqui para contar, vocês vão ver. É bem interessante, é um pouquinho reafirmando aquilo que a gente fala no canal e outras coisas que eu nem sabia, que é o Matheus que me contou, o negócio lá do pavião, a gente vai chegar lá, muito interessante aquele caso. Antes de tudo, de onde você é aí no Brasil? Eu sou de Laje, Santa Catarina. Ah, tá. E você mora aí? Hoje eu moro em Curitiba, né? Então voltei na metade do ano e atualmente estou em Curitiba. Então, conta pra gente como é que surgiu essa oportunidade de vir trabalhar aqui na Turquia. Na verdade, assim, a minha história com o exterior, ela começou lá em 2013, né? Eu já morei também na Hungria, né? Em Budapeste, eu fiz um intercâmbio lá, e aí eu saí de uma cidade pequena no interior de Santa Catarina para desbravar o mundo, assim, né? Então foi uma experiência bem legal. Em 2014 foi a primeira vez que eu fui para a Turquia. Então, A passeio. eu fiquei 6 dias em Istambul, né? Então, assim, foi mais para conhecer um pouco e deu para ter noção da cultura, porque olhando pela TV, antigamente não tinha muito material, assim. Então, eu tive essa experiência bem bacana. Depois de um tempo, né, eu ingressei na BRF, e a BRF ela tem operações também na Turquia. Então, um colega que estava morando lá, ele já estava anos fora, já tinha morado na Tailândia, na Turquia também, e ele decidiu voltar. Então, acabou surgindo essa oportunidade. Eu pensei, por que não ir a trabalho, né? Ter uma experiência profissional, né? O que eu acho bem importante é que sempre quando a gente tomar a decisão, né, de ir para fora, né, minha família ficou, obviamente, preocupada, só que você ir expatriado por uma empresa, com visto, com toda a situação correta, isso traz um conforto, né? Porque são muitos os desafios num país onde a gente não conhece a cultura, onde a gente basicamente não é ninguém, né? Assim, né? Quem é a gente na fila do pão, né? Então, assim, você ir com um aporte, com uma certeza, já é meio caminho andado, né? Como que foi essa colocação para a Turquia, no caso? A Turquia basicamente era a única opção que tinha, né? O país que estava precisando naquele momento. Então, assim, eu não tinha outras opções naquele momento, mas a Turquia, né? Eu sabia que era um país muçulmano, assim, mas como eu já tinha passado lá, eu vi que era um meio termo, assim. Então, assim, ainda dava para aceitar, né? E aceitar essa oportunidade fora, né? Isso é bem importante que ele está falando aqui, pessoal, porque muitos de vocês me perguntam: ah, Dani, tem chances de trabalho na Turquia? Gente, não, a Turquia não capta mão de obra estrangeira. Normalmente não. Nós vamos exaurir todos os nacionais, todos, até aqui está faltando um engenheiro e não conseguimos um turco. Impossível, impossível. Eles não vão contratar mão de obra estrangeira. Quando é que isso acontece? Quando uma empresa que tem uma coligação, que é a Banvit, é a Sadia aqui, a Sadia, digamos assim, enviou o Matheus do Brasil, ele já vem empregado do Brasil. Isso, eu já era funcionário da empresa, né? Então, assim, uma empresa grande, uma empresa que tem um nome, uma marca, né? Então, quando surge a necessidade de um conhecimento específico que eles não têm lá, então, seja, como vai falar com a sede aqui em português, né? Eles não, as pessoas que estão lá não conseguem, né? E também conhecer a cultura da empresa. Como eu já era funcionário, eu fui enviado. Então, isso é diferente de buscar emprego fora. Na verdade, essa é a melhor forma de estar trabalhando no Brasil e buscar uma oportunidade fora que é ser expatriado.
Foi a transferência de um funcionário, foi só isso. Foi a transferência de funcionário digamos, da matriz lá do Brasil para a filial ou para o trabalho que eles têm aqui. Qual a sua função bem na Banvit? Lá eu trabalhava no departamento de saúde e segurança do trabalho. Então, assim, basicamente tem a fábrica, né? E a gente cuidava para que as pessoas não se machucassem no trabalho, né? E isso é muito interessante porque o conceito de segurança, ele é cultural também, né? Você sabe que o turco, ele não é nada preocupado com segurança. Eles dirigem loucamente, né, na cidade. É questão de legislação, de normas, né? Tudo diferente. Então, eu cheguei com esse conhecimento de Brasil, né, de processo, e aí eu me adaptei lá com a legislação local, com os costumes que eles têm, né? Assim, a visão deles é completamente outra, né? E eu não sabia que a Banvit era a Sadia. Eu como frango da Banvit direto, direto. Aí, o pessoal da Turquia, vocês sabiam? Brasileirada na Turquia. Eu não sabia. Muito legal. E eu não sei se você pode falar, eu gostaria de saber, não estava na nossa pauta, mas o que você achou diferente, assim, no quesito do trabalho? Dentro do tema de saúde, por exemplo, né, era comum o pessoal na Turquia, eles pegam atestado por dor de dente, né? Eu nunca vi isso aqui no Brasil, porque é um costume lá na Turquia, o pessoal, eles não escovam os dentes, né? Então, assim, acaba dando cárie, enfim, tudo mais e tal. Então, isso era uma coisa comum e é super esquisito para nós lidar com isso, né? Outra questão muito interessante é do próprio cigarro. Então, assim, eles fumam muito na Turquia. Acho que a Turquia é o país mais tabagista do mundo, né? Então, assim, é uma reunião e um cigarro e um chai. Uma reunião, um cigarro e um chai, né? É o chá turco também. Então, assim, para que a gente entre na onda e consiga conectar com a turma lá, é necessário pisar um pouco no freio, entender essas diferenças, né? Porque senão, ao invés de ajudar a empresa a gerar mais resultado, a gente acaba atrapalhando, né? E conflitando, e daí você acaba virando inimigo, e isso não é bom, né? Então, você tomou sua dose de chai. Eu sei fazer chai, eu fazia chai, eu tenho máquina de chai, até aqui. E você é do sul, vocês estão acostumados a tomar chá bastante aí, né? A gente toma chimarrão bastante, né? O chai, ele é um pouquinho diferente, mas Um essa pouquinho? coisa porque assim, o chai, ele é pequenininho, né? Então, assim, ele é mais para conversar, né? Ele tem E essa... o gosto também, né? Bem amargo, é mais encorpado, né? Isso. Você gosta do chá? Gosto, ainda tomo chai. Uhum. Olha, eu também gosto, adoro chai, muito bom para perder peso, principalmente amargoso, aquilo que só vendo depois do almoço. Por isso que as tucas são magrinhas, né? Elas são tão magrinhas, deve ser o chai. Qual foi seu primeiro choque cultural ou os choques culturais que você lembra? Então, o tabagismo foi uma coisa que te assustou? Sim, com certeza. Eu não estava acostumado a ver isso, né? No hotel, por exemplo, eu ficava bastante em hotel quando eu ia viajar. O turco, ele fuma de manhã no café da manhã, né? Então, assim, é estranho isso, né? Mas outra coisa legal, e aí dentro do café da manhã, é o próprio formato, né, do café turco, né? Então, assim, tem o tomate, tem pepino, queijo, são coisas que o brasileiro não está acostumado a comer. Acho que você já está bem acostumado aí, né? Mas, assim, para quem está saindo daqui, sei lá, come misto, fruta, alguma coisa, e vai para lá, acha diferente, mas todas as pessoas que foram para lá, né? Minha irmã foi me visitar, parentes de amigos também, todos gostaram, né, do café turco na modalidade que ele é, né? Então, é uma diferença, mas daí é uma coisa boa, né? Eu acho super gostoso. É uma salada, gente, que comemos de manhã aqui, entendeu? Come-se uma salada de manhã. Dani, pepino de manhã, amigo? Né, Matheus? Pepino de manhã, né? As olivas, né? Você gostou das azeitonas maravilhosas, né? Sim, muito boas, bem melhores da que tem aqui, né? Nossa, né? Uma delicatessen, gente, muito bom. Então, eu já deixei na tela aqui para vocês o café da manhã, que eu já falei várias vezes, mas para quem é novo no canal, né? Cada país tem um costume diferente. Lá pro lado da Ásia, a Ásia mesmo, é arroz com uma sopa, come-se uma refeição completa de manhã, coisa e tal. Aqui na nossa querida Turquia, é uma saladinha, tá? Às vezes tem, mais no fim de semana eles fazem um ovo, numa panelinha meio que de cobre, aí comem pão também, mas o pão com a manteiga dentro eles não sabem, nem sabem fazer, não é uma coisa simples, mas não é do paladar deles. Mas eles gostam muito de pegar o pão e molhar ali na gema de ovo, molhar no caldinho desse tomate com pepino que ele falou, eles comem assim, entendeu? Molhando, o máximo, mas comer o pão, né, Matheus, com a manteiga, eles não fazem isso, né?
Mas, olha, café da manhã à parte. Então, tá lá, uma garfada e uma cigarrada, né? Um negócio mais ou menos. É isso aí. E você chegou a fumar aqui para interagir com o pessoal? Não, né? De vez em quando narguilha, assim, né? Que aqui também no Brasil tem mais, assim. Mas o interessante é que aqui no Brasil é uma coisa ligada à festa, né? Na verdade, a gente adaptou isso no Brasil de uma forma diferente. Então é muito estranho, porque quando você vai num café na Turquia, você pode pedir um narguilé, mas quando você vai numa festa, geralmente não tem, né? Então, assim, é meio esquisito, né? O formato, né? Tem narguilé em festa aí? No Brasil, sim. Ah, é? Tem casa de narguilé, né? O pessoal faz churrasco com narguilé, tipo assim, né? Churrasco com narguilé. Sim. Ai, gente, me conta. Não, não, olha a turca falou, não, narguilé é para casa de narguilé. Você entra lá, faz seu narguilé e sai. E tem até, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um programa que eu fiz para a Band, que eu fui numa casa de narguilé e você os hábitos, bom, foi pauta dele, tá, gente? Pauta dele. No caso, banho. Conta isso aí pra gente. Assim, eu né, viajei já em mais de 30 e poucos países, né, consegui conhecer um pouco de como é a cultura fora. Eu tenho certeza que o brasileiro ele é o povo mais ansiado do planeta, tá? Então, assim, a gente toma 2, 3 banhos por dia, isso é normal aqui, né? Então, isso é estranho, né? O povo lá fora, eles não estão acostumados com isso, né? Então, assim, isso tem um impacto direto no trabalho, né? Então, assim, né? Ainda mais no inverno, assim, você percebe, né? A gente que tem um olfato assim mais apurado, né? A gente percebe isso e acaba se tornando engraçado. A gente, obviamente, não fica falando isso, né? Então, Claro. né? Lá na empresa tinha uma vantagem, porque dependendo do lugar onde a gente ia, era obrigado a tomar banho por uma questão sanitária. Então, a gente brincava assim, vamos lá na fábrica, lá pro fulano tomar um banhinho. Assim, né? Mas, claro, entre os brasileiros, assim, né? Sim, tem. E tem um segundo impacto que é em relacionamentos, né? Então, quando você vai conhecer alguém e tal, né? Então, assim, uma das coisas que a gente já falou aqui é o dente, é o sorriso, né? É estranho, porque a gente está acostumado com os dentes bonitos, assim, e eles me paravam direto, colegas e até pessoas meio desconhecidas, para perguntar onde que eu tinha feito implante, mas eu nunca fiz implante nem nada. E eles achavam isso, né? Eles achavam que era cerâmica, algum outro material, resina, né? Sei lá. E a questão do banho também. Então, você imagina, você está conhecendo ali alguém e tal, e você dá uma cafungada ali, vem aquela coisa estranha, né? Então, assim, acaba sendo engraçado, mas é difícil de lidar com isso e entender que é o jeito que eles têm lá e que, assim, a nossa opinião pode ser diferente, mas não vai mudar o fato lá, né? Então, a gente tem que se adaptando com isso, né? Pessoal, não tomam banho. Nem o Matheus, muito menos eu. Estamos querendo falar mal da cultura das pessoas. Não é isso. Mas é uma cultura sem banho, né, gente? Isso aqui não é só a Turquia, não. O pessoal junta nos comentários quando eu falo isso. A Europa não toma banho, gente. Quer banho, vai para o Brasil. Teremos várias outras coisas juntos também. Quer banho, vai para o Brasil. Pulou o Atlântico, né? É menos frequente, eles não tomam banho todos os dias, não tomam mesmo. Eu lembro muito bem. Eu acho que eu não falei no canal para emendar com o seu banho aí, ele já acabou de falar que não tomam, é verdade, eu sempre falei isso, né? Estávamos conversando, um bando de turcas e eu, no horário lá no break do trabalho, aí ela falou assim, nossa, hoje é quinta, hoje é dia de banho. Falei, olha, menino, né? Então, o dia da filha é a quinta-feira. O que acontece de segunda a domingo? Nada, o banho dela é na quinta. É assim. Então, a gente vai chegar. Você estava em Bandırma, que é uma cidade pequenininha, conheço bem, tem parentes do meu ex-marido lá. Então, eu conheço bastante Bandırma, que não tem nada para fazer. O que você arrumou ali? O que você fez nessa vida de Deus ali? Se você parar em Bandırma lá e você perguntar cadê o Matheus, eles vão saber quem sou eu, assim. Eu conheci todo mundo da cidade, desde assim, do taxista, do pessoal do hotel, do centro, os vendedores, né, dos 3 botecos que tem lá, assim. Então, assim, eu tinha alguns colegas, poucos, assim, né? A comunidade brasileira ela é muito pequena, assim, na Turquia, certo? E ainda mais lá em Bandırma, tem acho que 10 brasileiros, 12 talvez, né?
Então, entre os colegas, a gente acabava saindo, né? E aí, o turco, ele é muito sociável, ele é parecido com o brasileiro, né? Então, assim, eles gostam de conversar, eles querem saber quem que é a pessoa, tudo mais e tal. Para que eu conseguisse ficar bastante tempo lá, e isso é importante de falar, a gente precisa se aculturar, a gente precisa estar no mesmo nível do lugar onde a gente está. Porque senão, se a gente ficar só reclamando e tudo mais, a gente vai tender a sair. Então, a gente tem que achar as coisas legais que tem lá dentro, né? Então, uma das coisas legais, né, que eu até fui, eu tenho foto, posso até compartilhar, né, é o Pazar Pazar, né, que eles vendem carros lá, então vai todo mundo, né, paga uma taxinha para deixar o carro estacionado e o pessoal fica vendendo carro. Isso é um evento na cidade, né, porque como tem pouca coisa para fazer, a gente fica lá. E quando eu fui vender o meu carro, eu fui lá, né, deixei um bigodinho assim, né, meu turco, e aí eu fui lá vender, negociar o carro, né, o pessoal passa, olha, negocia e assim vai, né. Então, vender carro é o seu passatempo lá em Bandırma? Era um dos meus passatempo, né. Outra coisa que era sair, assim, sair à noite, né, então lá tem o Royal Kahvesi, né, que é um... Tem eu adorei, tem o Royal Kahvesi. E aí lá tinha música ao vivo e tal, era um dos pouquíssimos lugares na cidade onde tinha cerveja, né? Então, assim, né? Isso fora do Ramadã, né? Porque durante o Ramadã eles não abrem assim, ou abrem bem menos, né? Eles têm muita curiosidade, né? Então, fiz muitos amigos lá. E também em casa, assim, na casa de colegas também, amigos da empresa e outras pessoas assim. Né? Então, os temas aí de finais de semana. Né? Ai, Deus. Eu vou falar com você, eu vou ser completamente honesta. Eu não conseguiria viver em Bandırma na minha vida. Estou em Ankara e eu acho uma cidade excepcional. Você contando parece um lugar que, sei lá, porque eu fui passar fim de semana na casa de parente, então, casada, né? Então, aquela coisa. Eu sempre fico pensando, como será a vida social dessas cidades pequenininhas? Aqui não deve nada a Madrid, né? Ankara, Istambul, nós temos Izmir, nós temos as baladas, nós temos bebida alcoólica, você encontra praticamente em qualquer lugar. Então, é um ritmo diferente aqui na cidade grande. As Bandırma sendo muito pequenininha, você falou, você chegou perto do Ramadão e com os colegas foram para Istambul. Conta esse caso pra gente. Chegando lá, então, né, a gente chegou no Ramadã e depois do Ramadã, no fim do Ramadã, tem uma festa muito grande que eles chamam de Bayram, né? Então, durante o Bayram, e a gente não sabia disso, as pessoas elas vão para casa, elas ficam com as suas famílias. O turco também ele é muito da família, né? As famílias grandes, famílias muito unidas, que brigam muito também, né? Então, assim, um dos nossos colegas foi viajar para um outro lugar, que eu não lembro qual era, acho que é para Dubai que ele foi, e o carro dele estava lá. Então, ele falou, pega o meu carro, vamos passear, vamos lá para Istambul, né? Então, eu fui com outro colega para Istambul, né? Bem no dia do Bayram, no primeiro dia. Então, assim, Istambul, que é uma cidade, né, de 20 milhões de habitantes, estava completamente vazia. Né? E aí, a gente ficou com aquela imagem, cara, mas não era grande, né? Que coisa estranha. E assim, não tinha nada aberto. A gente procurava na internet os lugares grandes e todos eles fechados, assim. A gente ficou andando de táxi lá um pouco na cidade, porque a gente ia sair para beber, né? Então, a gente não foi de carro, dentro da cidade, né? Então, mas a gente ficou lá meio sem saber o que fazer. A gente passeou, foi na mesquita, foi assim, né? A gente deu umas voltas lá. Mas realmente não deu para aproveitar muito, né? Então, assim, passou aqueles primeiros dias e depois voltou ao normal lá a cidade. Aí volta aquele movimento que você vê, né? Um trânsito absurdo, tudo mais e tal. E aí aconteceu a segunda história engraçada ali, que é a história do pavião, né? A gente passeando lá, a gente foi num barzinho, foi em outro barzinho, e daí começou a se parecer mais com o Brasil, assim, né? Istambul grande e tal, tudo mais, né? Na Taksim ali, né? Naquela rua, tem muitas coisas lá dentro. Em um bar que a gente foi, era engraçado, porque tinha mesas, assim, são mesas dessas mais altinhas, assim, e você não pode sair da mesinha, eu não sabia disso, né? Eu falei assim, vou conversar com a turma aqui. Eu dei 3 passos para frente, segurança já veio e me trouxe de volta, assim, né? Então, assim, se você sai num barzinho lá, é para ficar lá
na tua mesa com o teu colega, não é para sair ciscando por aí, né? E depois a gente entrou em um, assim, que estava muito parecido com o Brasil, né? A gente entrou, né, lá dentro e tal, já veio 2 meninas sentar com a gente achou estranho, assim, e começamos a conversar, né? Elas também não falavam inglês super bem, assim, né? Então, um pouco no turco, um pouco no inglês ali. E aí, a gente estava bem à vontade ali, né? E aí foi uma, foi duas, e daqui a pouco eu vi que elas estavam tomando bastante, assim, sabe? E aí eu falei, cara, mas ela tá tomando o terceiro drink, que coisa esquisita, né? Assim, daí ele olhou assim, mas você deixou ela tomar? Eu falei assim, ele, não, cara, isso aqui é né? Não sei como é que chama, um bordel, sei lá o que era. Eu falei, sério? Eu não sabia, porque parecia normal, né? Então, assim, lá, os homens mais velhos, assim, que são solteiros e tal, né? Enfim, eles saem nesses lugares para conversar com as meninas. Então, esse aí é o que eles têm de mais próximo aí, né, de um, sei lá, de um bordel, de uma casa noturna, assim. E foi muito engraçado, porque aí a gente começou a puxar conta lá e dava 1.000 liras turcas, assim, Jesus mesmo, que a gente ficou meia hora lá dentro, assim, sabe? Então, aí a gente foi negociar, eles quiseram brigar com a Mas as gente. meninas Então, assim, estavam tomando o quê? eu acho que elas estavam tomando água, porque não era bebida. Então, assim, você paga como se fosse uma bebida, mas ela está tomando água ali e você nem percebe, né? Então, depois, andando mais e percebendo mais a cidade, a gente viu que tinha lugares que não deveriam ir. E isso na internet está muito bem divulgado, né? Scammers, né? De bares noturnos, assim. Então, eles arrancam dinheiro, assim, né? O turco, ele é bem dinheirista, né? Assim, então, eles querem arrancar de todas as formas, mas daí a gente falou que estava trabalhando lá, que ganhava em lira, tá, passando uma conversa lá. Aí deram um desconto lá, a gente conseguiu sair. Nossa, você pediu chorando desconto no bordel. Gente, prestem atenção. O áudio dele, eu chorava de rir. Eles acharam um bar parecido, uma coisa um pouco mais relax, em Istambul. Era um bordel, acabou que era um bordel, pavion, que chama aqui, pavion. Quem já foi em bordel, nunca fui, mas eu ouço o relato de quem já trabalhou lá, né? As meninas traficadas, infelizmente. Uma coisa que elas comentam é do copo que o cliente compra. Elas fazem no copo, né? Aquela renda extra. Então, quanto mais copos elas conseguem pegar dos clientes, toma mais um, é para ela, entra no bolso dela uma porcentagem. E ele tá que compra copo para as meninas lá, depois ele tá assim, tá tranquilo porque é água, né? Pura água, não vai dar nada isso aqui. Mas então quer dizer que isso eu não sabia. As garotas, pelo menos desse bordel, as garotas de programa lá não podem beber. Elas tomam água, que eles cobram como uísque, cobram como martini, cobram como um vinho. Eu achei fenomenal. Elas trabalham na água, filho. Eu fiquei boba. É uma loucura isso, porque foi o único lugar que as pessoas vieram conversar com a gente, né? E depois, assim, a gente pensava, a gente foi muito juvenil, assim, sabe? Por acreditar. Então, assim, né, as coisas, elas não são... Porque aqui no Brasil a gente está acostumado, vai num barzinho, você conversa, você puxa uma conversa ali, é normal isso, né? Tem lugares, BH, Goiânia, até as meninas conversam, assim, fazem amizade, mas isso na boa, né? E isso, assim, de fato, não existe lá, assim, é praticamente impossível. Lá você vai conhecer pessoas do trabalho, pessoas da família, amigos do futebol, isso sim, isso você vai conhecer e vai criar uma relação. Fora disso, é praticamente impossível, ninguém tá lá, assim, dando bobeira, né? Não, isso não existe, né? Mas vamos chegar nas namoradas. Você teve, acho que, 2 namoradas, aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a dinâmica de você com ela, de você com a família. Quem era você para a família? Vamos lá. Eu comecei a conversar com uma menina lá no Rael Cavese, lá, né? E aí ela também falava inglês. Eu disse, Jesus, mas tem uma pessoa que fala inglês aqui em Banderma, né? E aí tinha, né? E aí tinha um namorado, mas daqui a pouco já não deu mais certo e tal. E assim, no meu caso não foi tão difícil se aproximar, porque né? Banderma é uma cidade pequena, então assim, você vê a pessoa todo final de semana, enquanto você sai, né? Nem que seja para ir na praça, assim. Conversando, primeiro assim, as diferenças que eu notei. Elas muito difícil apresentar para a família, assim, né? Elas não fazem isso, né? Acho que tem algum julgamento por trás ali, né? Outra coisa, para a família não fica claro quem é essa pessoa. Então, assim, eu era o amigo lá, né? O amigo e tal, né? Então, assim, elas não podem dormir fora de casa. Tem até uma frase que é muito engraçada, que é
Mervelereg diyorum babacığım, né? Então, assim, elas dizem assim, vou dormir na casa da Merve, né? Só que não vão, né? Então, assim, é meio na mentira aí, porque tem muito preconceito por trás disso, né? E aí, para se aproximar, né, o turco, ele é muito ligado em coisas materiais, assim, em geral, né? Não são todas essas pessoas, mas eles são meio dinheiristas, assim, né? Do ouro, do anel, de tudo. Então, a melhor forma de você se aproximar para alguém é você dar um presente. É uma coisa que não tem muito aqui no Brasil. Então, assim, lá você sai uma, duas vezes, né? Dá um anel, dá uma correntinha, dá um negócio assim, porque aí as meninas ficam muito felizes lá, né? Então, Amor, estão né? ouvindo aí, né? Isso é um brasileiro falando que morou só 3 anos aqui. Vocês estão vendo aí. As turcas não dão mole, não. Né, elas Entendeu? querem, sim, elas Elas querem querem o de... presente. Ó, elas querem o delas. É assim que a cabeça delas funciona. Tipo assim, eu, esta beldade, virgem e casta, né? Até a página B. Para ele continuar a conversar comigo, eu quero ver ele pular um pouquinho. Então vai, Matheus, pula. Deixa eu ver o que que você tem para me oferecer aqui. É mais ou menos assim mesmo. É assim. Né? E isso, assim, considerando que o nível de pessoas que eu falava, assim, né, eram pessoas que normalmente falavam inglês, assim, né, então, assim, Uhum. pessoas estudadas, com faculdade, que já tinham viajado, então, assim, pessoas, né, de um nível que tem uma compreensão maior, mas, no geral, até dá para ver pelos casamentos e como funciona lá, o homem turco, ele é muito difícil de acessar uma mulher turca, né? Tanto é que tem muita russa que vai lá para a região de Izmir, vai para Antalya e tal, e elas acabam casando com um turco, e eles até brincam e dizem que elas são muito mais baratas do que as turcas, né? Então, assim, os turcos acabam saindo para outros países tentar achar alguém, né, que esteja interessado e tal, ou Qualquer precisando. estrangeira é mais barata que a turca. O que acontece? Pela estrangeira não saber dos costumes, da cultura e tal, e não ter esse hábito, não é nosso, né? Cadê meu dote? Cadê isso? Não, esse ouro aqui 14, pelo amor de Deus, não, 22 para cima, amor, por favor. Isso é a turca. A brasileira, a russa lá, né? Não vai fazer um negócio desse, então realmente fica mais barato para eles. Não tem, a turca sabe da lista de demandas do que, né, pede na cultura dela, ela cresceu assim, faz parte do DNA dela e nós não sabemos. Só levamos ferrada nessa vida, não é? Fica realmente muito mais barato para eles, porque algumas pessoas devem achar que é um elogio. Eu vou procurar uma noiva brasileira. Não, filha, é porque você vai no 0800, amor. Você que acaba pagando, né? A bobeira é essa. Começa por aí. Não é porque ele está apaixonado, morrendo de amor por você, não. É porque você não é turca. Você não vai exigir dele o que uma turca exigiria. Isso falando em relacionamento, tá, gente? A gente tá falando de relacionamento, não tô falando de golpe da internet, não. Essas coisas que vocês me apresentam aqui não é relacionamento, não. Mas a gente não tá fazendo tia da agonia, a gente não vai chegar lá. Mas, Matheus, dá para você falar um pouquinho como foi conhecer a família dela? Então, você era um amigo para a família, você conheceu o pai? Não, esse eu não conheço. Esse, assim, é de sete chaves, é só no dia do casamento, assim, né? E pelo que eu entendi, é porque tem um tabu muito grande. Então, assim, como assim a minha filha tá saindo com alguém? Nossa, Para não. eles não existe isso. A pessoa pode ter, a menina pode ter uns 35 anos, né? Não, assim, isso não, ela ainda é a filhinha do papai, né? Pelo menos eles acreditam assim. Então, eu acho que essa falta de informação traz um conforto para eles, né? Eles não, assim, eles na verdade meio fazem vista grossa, eles não querem saber da vida da filha, né? Porque se eles souberem, eles vão cair para trás lá e não vão acreditar no que eles estão ouvindo. Acabei conhecendo, na verdade, a família de duas, assim, mas, assim, famílias muito esclarecidas perante, né, o normal aí da Turquia, né? Então, acabei ficando amigo deles, ia na casa, tocava violão lá para eles, a gente jantava junto, assim, fazia bastante coisa. Só que, assim, eu acho, talvez a mãe dela sabia, mas, assim, sabia desconfiando, meio não querendo, assim, meio sem tocar no assunto, né? E ela falava assim, quando que você vai embora? Quando que, né, você não vai ficar aqui para sempre? Então, assim, ela se negava a entender que podia ter um relacionamento que durasse para sempre ali, né? Nossa, tá. Mas aí você falou com ela, olha, vai chegar a hora de eu ir embora. Você quis levar para frente a distância ou não? Você cortou a partir da hora que você foi embora? Não, na verdade, a gente acabou terminando antes, assim. Então, né, depois a gente se via, tudo mais e tal, mas não com relacionamento, né? Hum. Nossa, a turca achou que ia casar com um brasileiro, nunca. E você falou que deu um presentinho para ela? Deu o quê, hein?
Um bracelete. Esse aí é só... A tia lá do bracelete já sabia, né? De vez em quando aparecia lá para comprar um. Porque assim, não adianta, né? Senão não sai nem um beijinho, né, Matheus? Sem o Não, senão bracelete, não. no case. Isso é interessante, assim, ó, raríssimo andar de mão dada, então assim, eles não têm esse costume, né? Teve uma vez que eu mostrei um vídeo do casamento de uma prima minha, né? Para a família dela, na verdade, lá, né? E aí eles olhando o vídeo e depois da entrega das alianças no casamento tem um beijo, né? Na hora que eles deram um beijo, assim, minha prima e o marido dela, a mãe, né? A mãe dela, que coisa, tipo assim, sai com isso, né? Então, assim, eles têm essas coisas que não é que não pode dar beijo, é que tudo que vai fazer é entre quatro paredes, né? Então, assim, o que as outras pessoas vão achar daquilo, né? Ah, mas eu tenho tios, eu tenho primos, pessoas que estão andando ali na cidade. E lá era pequeno, então, assim, tinham várias restrições enquanto a isso, né? Ainda mais lá. Não, gente, ó, o que ele está falando é realmente muito, muito, muito restrito, porque ele estava numa cidade pequenininha. Agora, em Ankara, vou falar com vocês, tem muita diferença, Istambul e Izmir? A mentirada é a mesma. Assim, no caso, a menina não pode se expor, ainda do mesmo jeito. Nós, por exemplo, os professores, nós sabemos que elas namoram, nós sabemos nós vemos da porta, ninguém conhece ninguém, gente, sai da ninguém conhece ninguém. É assim. Também, colegas de trabalho minhas que solteiras, eu acho que são solteiras, a gente nunca vê com namorado, né? Isso quando eu cheguei lá nos meus primeiros 3 anos, eu ficava, olha, ninguém namora, né? Nesse departamento aqui, engraçado, tanta menina linda, ninguém namora. Oh, você vai no casamento da Duigu? Eu falei, Duigu namora? Eu tô lá 1 ano, Duigu namora? Foi o meu primeiro choque cultural aqui, que eu entendi que namora-se sim, só que a palavra namoro, você vai chamar de namorado só quando ele colocar aliança, que aí vira noivo. Não existe o namoro. Ele tá tentando falar aqui. Não existe o namoro na Turquia. Existe escondido. Mas para a sociedade ver, né, Matheus, ele não existe. Só quando ficar sério, né? Aí eu sei que, de repente, uma menina que era solteira na minha cabeça, eu já tô indo no casamento dela. Eu nunca conheci o gajo, não sei quem é. É um negócio mais estranho, né? Porque tava tudo ali, escondidinho, e ela apresentou ele nos 45 do segundo tempo pra mãe medir, aí vira noiva e casa. É assim, filho. Não... E se a mãe falar não, o que você acha? Se você fosse por esse caminho, você conseguiria se casar com uma menina turca, com a sua namorada, por exemplo? Eu acho que sim, mas eu acho que sem a aprovação da família, né? Porque, assim, ela tinha uma irmã, né? Então, assim, eu conheci a irmã dela, a irmã dela gostava de mim, o irmão dela também, eles gostavam de mim e tudo. Olha. Só que eu acho que para eles é muito estranho, porque em algum momento, provavelmente, a gente iria para um outro lugar, né? Então, assim, ou para o Brasil, né? Ou para outro, seja Istambul, Izmir, talvez, né? Lugares maiores onde tem mais oportunidade. Então, eu entendo que ia ser muito difícil de aceitar, assim, sabe? Porque uma coisa é você aceitar que o teu filho ele vá para outro lugar. Outra coisa é aceitar que, por conta de uma pessoa, o filho está indo para outro lugar. Então, acho que, desse ponto de vista, provavelmente ela não ia aceitar. O pai, talvez, né, não ia mais falar, ou ia ficar, né, não sei. Elas são desonradas, né? Aí, no caso, ela ia tentar a chance dela aí, ela ia jogar um caô dela pra lá e pra cá, ela ia falar muito do dinheiro, como você falou, dinheirista, pra passar o pano no fato que você não é muçulmano. Um muçulmano se casa com uma outra pessoa do livro. O que é o livro? São as religiões abraâmicas, né? Judeu, cristão ou outro muçulmano. Os 3 livros, que eles chamam religiões dos livros. Então, o casamento é liberado. Você é da religião do livro, de um país de religião do livro, independente da sua religião, certo, Matheus? Só que a mulher não pode casar com um não muçulmano. Um homem muçulmano pode casar com uma mulher não muçulmana. Uma mulher muçulmana não pode se casar com um homem não muçulmano, a não ser que é uma reviravolta toda. Eles iam querer cortar, te circuncidar. Eles iam falar em te circuncidar. Então, é um animal completamente diferente. Na Turquia, como não existe a Sharia na lei, isso não é
digamos, uma obrigação do Estado, a família dela poderia sim ter falado: ah, não, tranquilo, chama o Brás aí, gente, vamos virar uma família, uhul, diferentona. Dá para fazer isso, tá? Porque eles não existe impedimento nas leis, nenhum impedimento legal. Mas ainda assim, como ele estava numa cidadezinha deste tamanhozinho, e não dá, gente. Não, mesmo que não exista impedimento nas leis, como existiria em outros países da região, aí Síria, Líbano, aí lá no norte da África, Marrocos, realmente o Estado para, aqui não para. Mas aí que para é a lei moral da família, no caso, né, Matheus? Eu acho que seria mais ou menos assim. Isso. Menino, mas que coisa. Agora, uma coisa que eu falei, que eu achei bem interessante, que eu gostaria que você repetisse aqui, que você falou na sua pré-entrevista, um camarada seu, um colega seu que dispensou a menina depois que soube que ela não era virgem, a questão da castidade aqui. Eu acabei descobrindo isso, na verdade, por pessoas que eu conheci, meninas que eu conheci, acabava conversando, e também era uma curiosidade minha, porque, mas o país é muçulmano, mas como é que acontece essa dinâmica? Porque está conectado também ao ninguém poder saber que está namorando, eu não entendi isso direito, né? E aí eu comecei a entender, e até da dificuldade, né, assim, que elas tinham, né, em se abrir e tudo mais e tal. Então, teve uma que me contou, né, que ela tinha um namorado uma certa vez e tal, e aí eles acabaram dormindo junto e tal, tudo. E daí no outro dia, né, quando ele acordou, ele falou para ela, falou, olha, então assim, né, a gente pode continuar se vendo e tal, mas a gente não vai casar. E falou assim, desse jeito, né? E ela, não, mas por quê? Não, porque, putz, agora, né, a gente já teve aqui um lance e tal, então não vai rolar. Então, assim, eu imagino a pressão na cabeça das meninas de lá, porque, assim, de um lado, né, tem lá os rapazes e tal que quer namorar, que até às vezes até quer casar e tal, só que do outro lado tem essa coisa machista, né? Então, assim, o turco, ele valoriza muito isso, né? Meu Deus, assim. E aí, para confirmar isso, teve uma outra pessoa que eu conheci também, muito parecida a história, só que daí ela tava lá, ela tinha ido. Que daí, assim, como que acontece? Nos finais de semana, né? Ó, mãe, tô indo viajar lá com as amigas, né? Tal. Aí vai para outra cidade, né? Pertinho às vezes e tal. Então ela foi, e aí tava com o namorado também, e aí, né, começaram a se pegar lá e tal. E ele perguntou para ela: não, você tá de boa aí? Não, tô tranquila. Não, mas como assim tá tranquila? Não, tô acostumada e tal, né? E daí o cara: não, mas como assim você tá acostumada? Não, mas eu não sou virgem nem nada. Ah, aí na hora, sim, né, ela me contou que ele pegou as coisas dele, daí já, né, já deu bagunça ali, e daí ele terminou por causa disso. Então, assim, eu vejo isso como recorrente lá, né? Então, se só eu escutei duas histórias, assim, só por perguntar, né, e não perguntava isso para todo mundo, né, perguntava para quem eu tinha uma intimidade maior, né? Então eu vi, caramba, que situação, né? Então, assim, por isso que as mulheres lá tentam segurar o máximo possível esse negócio de sexualidade, assim, né? Porque ela sabe que se ela não forçar isso, ela tem um grande risco de não casar lá na frente, né? Eu enxergo Não, assim. casar. Exatamente. A cirurgia de reconstrução do ímen aqui é uma das mais, depois do nariz é a maior, a mais feita, né? Primeiro o nariz, que elas são lindas, né? Mas elas têm um narizinho mais protuberante, como você deve ter visto. Então é o nariz e a reconstrução do ímen. Eu lembro que eu tinha uma colega de trabalho, isso nos meus primeiros meses, no meu 5º mês aqui, não esqueço. Ela estava de atestado e eu estava tendo que entrar para ela, né? Aí a gente pergunta, eu falei, o que aconteceu? Tá doente? Aí eles falaram, ela foi fazer uma cirurgia íntima. Isso a minha colega, outra colega falou, cirurgia íntima. Eu falei, tá. Fiquei pensando. Aí tinha uma menina que era filha de embaixador e tal, já morou na Itália, doidona, né? Sempre uma doida. Aí essa chegou para mim e falou assim: depois te conto. Falei, tá. Porque ela entendeu que eu era nova aqui, que eu não sabia dos macetes. Aí ela chegou para mim e falou: Dani, tá namorando e falou pro namorado que não é virgem, o namorado propôs casamento, ela falou que não é virgem, agora ela tá perdendo o noivo aí, o casamento não vai sair porque não é virgem. Eu falei, reconstrução de ímen. É isso que ela tá fazendo? Ela tá assim, amor, mas isso é rapidinho, amanhã ela volta. Falei, tá bom.
Isso é normal aqui? Então, se ela... Aí eu comecei a entender a cultura. Eu estava ainda encaminhando ali nos meus primeiros anos. Então, isso é por causa da família dela? Eu tentando entender a família dela? Não, minha filha, é o país. Eu falei, ah, tá. Essa mesma garota foi aqui, namorava e eu não sabia que estava casando, e eu só cheguei pro casamento dela. E olha que ela era minha amigona, ela ia na minha casa tomar chai comigo, tomava até birita comigo, em casa. Eu não sabia que a garota namorava. É. Essa questão do machismo, assim, né? E assim, eu vejo que aqui no Brasil as mulheres falam, ah, o brasileiro é muito machista, é muito isso, né? É, de fato é. Mas quando você compara com o turco, eles são 100 vezes mais machistas, né? E isso envolve coisas muito mais profundas, assim. Então, né, acho que é um cuidado também que as pessoas têm que ter nesse relacionamento entre culturas, assim, para levar isso, né? Não cheguei a presenciar diretamente, mas escutei muitas coisas assim que você vê realmente que eles acham que a mulher vale menos, né? Uma das questões que eu vi, assim, com colegas meus lá, teve um colega que casou, turco, né? E casou com uma turca também. E aí eu perguntei, nós viajando lá, tava viajando com ele, e eu perguntei, tá, mas o que que ela é formada? Sim, ela é formada, fez faculdade, tudo e tal. E ela trabalhava. Só que quando ela casou, ela parou de trabalhar. Então, isso é uma coisa também que acontece várias vezes lá também. E para mim é esquisito. Se a pessoa tem uma profissão, ela também não tinha filhos, eles não tinham filhos. Então, o que que a pessoa vai fazer em casa sem trabalhar o dia todo, né? Vai na casa da mãe, vai no centro, sabe? Um outro dia, tudo bem, mas anos fazendo isso. E daí que eu comecei a perceber que por trás disso, obviamente, tinha um machismo, assim. Talvez ele recomendou para ela, olha, agora que você é casada, você não precisa trabalhar, eu vou te sustentar. Também não sei se é uma tentativa de criar uma dependência, talvez, pode ser, né? Mas, assim, isso acontece de verdade lá, eles não curtem muito, assim, mulheres que são casadas e trabalham, eles não interpretam isso de uma forma positiva, né? Isso, para mim, é muito esquisito, né? Olha, um homem falando. Gente, é assim, tá? Ah, Dani, mas você foi casada com um turco por 10 anos e você sempre trabalhou, aliás, vivia na rua, né? Na rua que eu falo, trabalhando e cuidando das minhas coisas. Sim, mas ele é um ponto fora da curva. Para começar, para aceitar uma brasileira dentro da família, tem que ser uma família diferentona. Pelo que o Matheus viu, ele deve entender o que eu estou falando. Só do fato dele aceitar uma brasileira dentro da família, sem dar BOs maiores, ele foi criado na Europa. Ele veio embora, ele já era rapaz. Então, a cabeça da família toda para o lado de lá, a Europa Ocidental. Então, é isso, né? Infelizmente, para essas coisas que vocês se candidatam aí, é do que o Matheus está comentando para baixo, né? Que a gente não vai pesar o vídeo aqui. Isso é falando mal? Não. São os entraves culturais. E vocês que vêm com projetos de casamento para cá, eu acho assim, um tiro. O que você acha, aliás? O que eu acho, todo mundo sabe. Você já deve ter visto alguma coisa ou duas no meu canal a respeito das meninas que se conhecem, as meninas que conhecem turcos online, e elas querem mudar a vida inteira e dar esse tiro no escuro, de repente mudar e cair numa Bandırma, né? Bandırma é no ocidente, é lá no oeste, é do lado de Istambul, é lá na parte europeia, tá? Essas querem parar lá naquela fronteira nossa do sul, aquela bonitinha, né? Aquela bem ajeitada, ou ali para o leste da Turquia, uma fronteira interessante. O que você acha? Qual é o prognóstico desta filha? O que você, pelo que você passou aqui esses 3 anos, o que você acha? Uhum. Assim, ó, o turco, o homem, ele é muito galanteador, né? O turco, assim, ele, os seus olhos e tal. Eu, assim, vou dizer que eu consegui aprender muito disso lá, né? Então, assim, tem uma coisa no seu olhar que eu não sei o que que é, mas eu me sinto diferente, né? Então, eles chegam com essas conversinhas baratas mesmo e fazem isso é normal lá. Então, o turco, ele insiste, assim, eles são muito insistentes, assim. Eu não sei por quê, mas eles são. Então, é muito fácil se deixar levar, né? Então, assim, eu tô aqui sozinha no Brasil, sei lá, tô meio esquecida, meio largada aqui no canto, e daí chegou um cara que ele é todo diferente, ele é de lá e tal. Então, assim, uma coisa que você trouxe que é bacana, o oeste da Turquia é muito diferente da parte leste, assim, é completamente diferente, né? Eu fui para Elazığ, fiz uma viagem lá também, para cidades perto, assim,
E eu vi, lá o pessoal anda com o hijab, né? As mulheres, assim, por quê? Porque lá já não pode mostrar né, a diferença entre ricos e pobres, ela também tende a prevalecer mais, assim. Então, é muito fácil se deixar enganar. Só que a probabilidade disso ser genuíno, isso ser verdadeiro, ter um sentimento por trás, assim, eu entendo que é bem baixo, assim, porque, ué, se eu sou um homem, eu estou tentando procurar alguma coisa, a Turca, ela tá muito difícil para eu acessar, eu vou para um lugar onde seja mais fácil, é um pensamento natural, né? Então, assim, essa coisa do turco mercante, o turco falador, o turco que negocia, que vende, que compra, ele é muito conversador, né? Eles são muito de conversar, eles entendem de tudo, né? Tu fala de política, eles entendem de política. Tu fala de religião, eles entendem de religião. Tu fala de futebol, todos os assuntos eles dominam, né? É muito bom de conversar com eles, assim, né? Então, numa dessa, né, aí é fácil se encantar. Eu imagino isso, né? Que essa sedução de palavras, coisas assim, né? Então, só que a vida, né, na parte leste da Turquia, assim, né, o caldo engrossa lá, assim, né, e aí já fica talvez um abismo cultural e é mais difícil de se adaptar e de ficar lá por mais tempo e tal, né. Então, eu imagino algo assim, né, tem que ter bastante atenção na hora de avaliar, porque a chance disso ser algo não genuíno é muito alta, né. Ou talvez seja, e a última vez que ela viu o sol foi a vez que ela chegou do aeroporto até em casa. Se a gente tá falando de lei, não dá para jogar sua mulher na rua. Ele sabe, ele viu. Você viu muitas mulheres indo, acontecendo, batendo o cabelo lá em Elazığ? Não, assim, dificilmente elas saem sozinha, né? É menos comum, né? Até assim, Banderma, Izmir, Banderma é bem desenvolvida até É. pelo tamanho da cidade, né? Mas quando a cidade ela é menor e ela tá mais no leste, você não vê, assim, ó, em Elazığ, eu acho que tem um boteco lá, tá? Só para resumir a história, assim, porque o pessoal, eles não bebem, eles não ficam na rua, entendeu? Então, assim, as mulheres lá, a maioria delas vestida com vestimentas bem maiores, né? Se você anda em Izmir, né, que é outra cidade maior, né, mais global, assim, parece que você está no Brasil, né? A Izmir é Agora, é linda muito demais. diferente, né, do leste da Turquia, né? A Izmir era outra coisa. Tá na praia também, né? Tá na costa ali, o mar Egeu. O ar de Izmir é diferente, as pessoas de Izmir são diferentes, a energia de Izmir é completamente diferente. Ainda assim, você vê muito hijab. Ainda assim, a garota de Izmir vai passar o Taubaté na mãe e no pai, fala que tá namorando, não, mas tá. Ainda assim. No final das contas, no fritar dos ovos, é a mesma coisa. Só que ela tem um pouco mais. Não, ela tem bem mais liberdade do que uma garota lá de Elazığ. Elazığ não tem chance para ela, né? Você aprendeu algum turco? Você poderia falar alguma palavra em turco aqui pra gente? Sim, merhaba, ne yapıyorsun ya? Oh my god, biliyorsun demek. Biraz Türkçe konuşabilirim. Mateus, Allah Allah. Tabii ki. Oh, wow. Tô boba. Ok. Kaç yaşındasın? Aa, 31'dim. 31 mi? Evet, 31. Doğru. 31, Evet, 31. 31'im ya. 31 canım, evet. Doğru. Doğru. Evet. Nerede doğdun? Efendim? Nerede doğdun? Yani doğduğun Nerede? yeri. Yani doğduğun yeri. Santa Doğmak. Catarina, Brezilya'da. Santa Catarina, Brasil. Wow. Okay. Sen Türkiye'de neyi seviyorsun? Neyi sevdin? Türk arkadaşlar sevindim. Kültür çok iyi. Başka neler? Kızlar çok iyi. Kızlar tabii. Kızlar tatlı değil mi? Çok iyi. Çok güzel konuşuyorsun. Nossa, gente que fala muito bem. 3 anos. Nossa, fiquei boba. Não, e a Então, aí sua pronúncia é fantástica. Então, mas é que assim, talvez o que é um desafio, né? Banderma é uma cidade muito pequena. Lá você não pega táxi em inglês, lá você não vai no mercado inglês. Lá você não conversa. Quando eu ia no Real Kavesi, muitas vezes eu conversava em turco. Então, assim, para que você consiga ir para lá, né? E aí
No leste, pior ainda, né? Porque a maior parte das cidades são pequenas. Você vai ter E o que aprender sotaque, turco. você entende alguma coisa ali no leste? É bem diferente, né? O jeito que eles falam. É bem carregado. Lá eu conversei menos assim, mas é mais com as pessoas da. Porque tem fábrica lá também no leste, em Elazığ, né? Então, assim, eu acabei conversando com a turma lá e tal. Então, assim, como era muito pequena a cidade, para fazer os testes do Covid, porque a pandemia eu acabei passando lá também. Então, assim, era tudo em turco. E aí não tem, ou você aprende ou você não interage. Se você não interage, você não entende direito o que está acontecendo, né? E a chance de te passarem para trás ela é maior, né? Então, assim, lá em Bandırma eu era um local, eu não era um turista, certo? E aí tem que aprender o turco, né? Uma língua dificílima, né? Cheia de coisas e detalhes, mas eu Esperto tive que você. aprender. E aí depois, né? Lá pelas tantas, eu acabei conhecendo uma menina e ela não falava inglês, era tudo no turco. A gente falava turco, só em turco, e daí aprende Nossa. bem rápido, né? Assim, né? Você foi integrado ali, você pensou, pô, eu tenho 3 anos aqui nessa cidade, eu tenho que me. Eu entendi, né? Senti o drama, senti o drama. Então, deixa eu tentar me enraizar aqui nesse tempo que eu tô e entender o que é que. Como vou fazer minha estadia mais prazerosa para mim e para os outros, não é? Muito interessante, você é muito inteligente, porque senão o que você ia tomar de volta, Matheus? O que você ia tomar de volta? Você ia ser expulso de lá para começar. A cidade tão pequena, eles não iam aguentar ele lá. Uma coisa que eu ia te perguntar lá atrás, eu esqueci, que é uma curiosidade minha, se você puder falar, né, claro. O corte do frango também é halal, não é? Tem o halal, na verdade, eles usam esse frango. Esse frango ele tem alguns detalhes, né? Então, assim, ele tem que ser virado para Meca, né? Aí Na tem hora que ser do um corte. muçulmano, né? Que faz Um na mão muçulmano. e ele reza, né? Allahu Akbar, né? Eles falam assim enquanto vão, né? Degolando ali o frango e tal. A carne bovina com certeza é halal. Então, na verdade, na empresa onde eu trabalhava não tinha bovino, então eu acabei né, Não tem não bovino, tendo você não esses vai saber. detalhes assim. Mas, na verdade, o turco ele consome pouco gado, assim, né? O árabe, acho assim, não é. O mais que eles gostam mesmo é o frango, né? E É. porco, né? De jeito maneira, né? Eles não consomem porco, né? Não. E eu ia perguntar, você gostou da carne daqui? Não muito, assim. É que eles não são muito do churrasco, né? Eu sou do sul do Brasil, né? Então, Pois é. churrasco pra gente, assim, é todo final de semana, né? Então, a alimentação em geral, o que eu achei é que tem comidas esquisitas, assim, né? Tem um que eles fazem, acho que é num pimentão, eles colocam arroz dentro, e É. fica muito esquisito, assim. Hum. Mas tem coisas muito boas, que é, por exemplo, a sopa, né? Então, assim, a sopa turca, né? Que eles fazem de tomate, de lentilha, né? Mercimek, né? Mercimek çorbası. Eu tô Çorbası. boba com você, com seu sotaque, sua pronúncia. Então, assim, tem coisas legais, mas na verdade a carne, assim, eu não achei nada espetacular, assim. Eu sei que eles não são grandes amantes, né? Eles fazem o churrasco deles, que eles fazem nos parques, né? Isso é interessante. A É. maior parte dos turcos mora em apartamento, não mora em casa, né? O brasileiro está acostumado com uma casa, com uma churrasqueira, com umas cadeiras ali, e eles vão no parque. Então, indo no parque, tem uma churrasqueirinha pequenininha, eles levam a máquina do chai ali e fazem um piquenique. E aí eles fazem churrasco de grelha, né? Pegam um franguinho, deixam na grelha lá e ficam à tarde passando Cebola, pimentão. cebola, pimentão, né? Essas coisas O todas. churrasco é vegetariano, é cebola e pimentão. Eles pegam aquela cebolona assim, não joga nem sal, né, Matheus? Não joga nem sal. Pega só a cebola, coloca naquela entregrelha assim, né, naquele tipo de churrasco. Pimentão, cebola, köfte, que vocês chamam de kafta aí. Köfte, que é almôndega. Köfte, franguinho e abraço. É assim que é o churrasco, né? Né? É bem diferente. A comida, eu gosto, eu não tem jeito, eu acostumei, já tem muitos anos. Eu principalmente gosto muito das sopas, como você falou. Essa semana mesmo eu fiz mercimek çorbası. Ontem eu fiz yayla çorbası, que é sopa de iogurte. Quando eu falo isso, o povo explode a mente, né? Eles comem carne com suco de iogurte. Eles tomam um negócio que chama ayran, com comida. Eles tomam isso com comida. O que que é, Dani? É iogurte natural, sem açúcar, tá? Sem sabor. É o iogurte grego, mas sem açúcar, água e sal. Faça uma poção disso, né? Vira um suquinho de iogurte. Eu não sei como eu explico.
Então ele fica um iogurte raleado, fica um suco de iogurte. Eles comem, eles tomam essa bebida salgada, que eles salgam, com a comida, com o almoço. O que você gostava? O Ayran, sim, na verdade no início eu achei esquisito, eu falei, cara, mas por que que o iogurte aqui é salgado, né? Primeiro impacto. E ele fica mais aguado, ele não fica cremoso, você toma, né? E aí, e depois, cara, mas por que que eles tomam isso durante o almoço? É mais esquisito ainda, né? Só que à medida que o tempo vai passando, ele vai ficando gostosinho, né? Aí, tanto é que quando eu decidi voltar para o Brasil, eu pensei, caramba, tá muito gostoso o Ayran que eu tenho que ir embora, né? Porque você vai se acostumando, né, ao longo do tempo. E Né? aí, enfim, você vai se aculturando. Tem para mim, o mais difícil de tomar é aquele suco de nabo, né? Que é o Shaigan, né? Não? Shalgam suyu. Shalgam. Shalgam, aham. Shalgam suyu, aham. Tem o apimentado e ele é... Nossa, é muito ruim. Teve uma vez que eu tomei e eu achei que eu tava tomando vinagre. Eu até fui perguntar, fui olhar no celular, porque... Eu falei, Jesus, mas isso aqui um airanzinho até tudo bem, né? Agora, assim, um suco de nabo com pimenta, um negócio horrível, assim. E aí depois eu falei, não, eu vou comprar, e comprei o que não era apimentado, aí não é ruim, não é tão ruim, né? Mas tem gente que não consegue tomar, né? Gente, Shalgam suyu, eu vou colocar na tela também para vocês. Complicado, né? É mais uma bebida salgada ingerida com comida salgada. É salgado com salgado. Dani, eles não tomam suco aí, não? Não. Matheus vai aqui me confirmar. Eles não tomam suco, não gostam. O tal do suco de laranja com a pedrinha de gelo, imagina, abraço. Não tem, não gostam, tá? Se você vê suco aqui, é uma feira de mercado que você foi assim para comprar legumes e tal. Tem um cara fazendo suco natural na hora de cenoura e romã. Romã. Sucos aqui, né? Romã, suco de romã e suco de cenoura. O suco mesmo em casa, um suquinho com a sua refeição, não tem. De manhã, de jeito nenhum. Eles nem sabem o que é suco de manhã, não existe isso. Isso, não, é diferente, mas assim, à medida que vai passando o tempo, você não tem escapatória, você vai ter que gostar disso, por mais que você... Porque assim, o Ayran vai ser a primeira opção disponível ali, né? Não vai ter outras opções. Talvez um suco de latinha, que daí nem é tão gostoso e tal. E tem uma máquina de Ayran que ela deixa bem espumado, né? Então, depois, É. só que não é em todo lugar que tem. Mas essa é bem gostosa, eles adicionam alguma coisa lá e fica bem gostoso, né? São coisas que talvez, não sei se daria certo no Brasil, assim, mas lá, assim, com o passar do tempo, a gente vai se acostumando e vai achando bom e tá tudo certo, né? Mesma coisa com o chai, mesma coisa com o café turco também, né? Que é bem comum lá, né? O turco, assim, ele é Gostou? muito Eu adoro café dramático, turco. assim, né? Então ele Adoro o pega o drama. café turco, ele toma o café turco e depois ele pega aquela borrinha lá e ele vira e ele lê o futuro, né? E os astros e tudo mais. Adoro, adoro. Toda vez eu viro meu cafezinho, eu leio minha própria borra, milionária, maravilhosa. Eu vejo tudo de bom naquela borra. Não, é muito interessante isso. Dá para ver que lá na Turquia eles associam muito a mais a cultura, né, nas coisas do que a gente faz, né? A gente faz porque a gente está com fome, está com sede, e tudo mais. E lá você percebe nitidamente, né, o valor que isso tem na cultura deles, né? Você vai alugar um carro, por exemplo, chega na locadora, a primeira coisa que você vai fazer é tomar um chai. Se você não tomar um chai e se você recusar o chai também, eles vão olhar assim, não, né? Você não toma chai e tal, né? Você está praticamente desrespeitando eles quando você não aceita, né? Então, tudo isso faz parte desse aculturamento que a gente falou lá no início, né? É isso mesmo. Muito interessante o que ele falou, gente. Você recusar o Ayran, goste ou não, o chai é uma ofensa gravíssima para eles, gravíssima para eles. É aquele negócio que não vai fechar, é aquele desconto que você não vai conseguir, é aquele tapete que você queria que mandasse para o Brasil parte daquele negócio que você não vai conseguir, sua boba. Toma o chai e que vai ser legal. E é isso, meu querido. Mais alguma coisa aqui? Olha, 1 hora e 15 minutos. Mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Mais alguma história? Assim, tem uma coisa que eu queria compartilhar também, e desse aprendizado. Então, assim, eu sempre busquei nos lugares onde eu fui
aprender, entender e viver da melhor maneira possível. Eu acho que isso, cada um toma a sua decisão, né? Se você vai estar de corpo, alma e coração, ou se você vai estar lá porque tem que trabalhar ou tem alguma coisa para fazer, né? Indo no Gran Bazar, nessas outras mercados e tudo mais, eu me impressionei o tanto que o turco ele é muito mercante, muito falador, ele vende, ele compra, né? Tem pessoas que vão lá no Pazar, mas para vender fruta também, né? E aí eu encontrei colegas do serviço, cara, o que você está fazendo? Não, eu estou vendendo e estou comprando aqui fruta, eu compro no caminhão lá e vendo aqui. E aí aquilo nem dá dinheiro, assim, mas eles vão lá porque, né, o turco, se ele não estiver comprando e vendendo, ele está dormindo, né? Porque ele acorda para fazer negócio, né? E aí, né, eu estava com um plano, assim, de também ter uma empresa, de ter um negócio, né? E eu comecei a pensar aquilo e olhando o tanto que isso é fácil para eles, né? E aí eu pensei, cara, eu vou pensar aqui. E aí, a primeira coisa que eu lembrei, lá naquela viagem de 2014, que eu fiz para a Turquia, que eu fiquei uma semana, eu comprei aqueles lenços para dar para minhas irmãs, para minha mãe e tal, e elas gostaram muito, né? E ficou aquilo, né? Trouxe de presente e tal, né? Trouxe 3, 4 na bolsa, lá na mala. E aí, em 2020, 2021, ali, que eu estava começando a sair da pandemia, as vacinas saindo e tal, tudo, eu pensei, cara, eu vou fazer um negócio aqui que tem a ver com a Turquia, né? Então, eu abri uma empresa e hoje eu importo esses lenços e vendo aqui no Brasil, né? Então, assim, eu abri uma empresa, né, que é a Fios do Oriente, tem um Instagram, a gente pode deixar ali o Instagram e tal. Já tá aqui. Então, assim, dá para ter um pedacinho da Turquia aqui no Brasil já, né? Eu trabalho com isso, né? Eu acho, assim, muito bonito, né? Muito diferente dos modelos que tem aqui. E eu achei legal porque é um jeito de deixar a mulher mais bonita, mais empoderada, assim, sabe? Eu gosto muito, assim, eu admiro muito as mulheres, né? Minha mãe, minhas irmãs, né? Minha namorada. Então, assim, eu trabalho com isso para tentar mesclar, né? Na verdade, mais um hobby, assim. Mas eu acho bacana porque... para promover um pouco disso, né, e disseminar um pouco da cultura turca aqui no Brasil, né? Mas o cara vem para a Turquia fazendo não sei o que com frango, ele volta turco. Eu não tô falando, gente, pega, o negócio não é brincadeira não, peraí, calma. Então você importa, você compra aqui na Turquia e vende no Brasil. Isso. E dá para ver até pegando neles, assim, que a qualidade ela é bem diferente. Então... Nossa, e você pegou os mais bonitos. Gente, ó, eu vou deixar aqui o Instagram dele, Fios do Oriente, para as meninas que fazem história. Curitiba. Você envia para o Brasil inteiro? Envio para o Brasil inteiro, sim. Quando você vê você vai falar, nossa, eu nunca soube o que é uma fábrica de tecido na minha vida. Eu não tô brincando. Ele não pediu para eu falar nada, sou eu falando. Vocês vão ver o que é tecido. Quando vocês tocarem no tecido turco. E ele tá levando isso pro Brasil. Eu acho interessantíssimo. Vou deixar o Instagram dele aqui. A moça bonita aqui, a namorada? A modelo? Não, essa é uma modelo. Não vai pôr a namorada. Vai turco, vai pôr a namorada para fazer um negócio para ele. Não expõe, né? Não. Do jeito que você tá. Você voltou todo turco, menino. Tá doido? Tô gostando. Ó, então tá aí, tá, gente? Já deixei um pouquinho do visual aí para você. E você escolheu umas peças maravilhosas. Você tem olho. Você escolheu um negócio bom mesmo. Obrigado. Matheus. Legal, legal. Mas você faz um preço camarada aí? Como é que é? Tem, assim, para grandes quantidades a gente faz um desconto, né? E de vez em quando tem promoção ali também, né? A gente está fazendo parceria também com salão de beleza, tudo mais, para levar lá e deixar mais acessível, né? Porque olhando na foto é uma coisa, quando você pega, né? E você disse bem isso, né? Aí você, Nossa. cara, isso não tem realmente. Nossa, não tem Brasil. igual. Não tem no Brasil, não tem. A loja mais cara de São Paulo, do Rio, de Santa Catarina, não tem. Não tem. Eles sabem fazer isso. Isso é deles, isso é coisa deles. Ó, a menina com o negócio de chazinho turco na mão aqui, você levou também? Levei. Lá em casa da minha mãe tem, assim, o kit, né? Eu tenho também, eu já fiz no trabalho, né? Onde eu tô agora, eu falo, pessoal, vamos tomar chai hoje aqui. Né? Eu queria que eles fizessem todo dia, né? Mas assim, né? Não dá para empurrar também. Mas de vez em quando eu faço café turco na churrasqueira, depois do churrasco, eu pego o carvão e faço ele dentro do carvão ali, né? Então, assim, a gente que vai legal! Ele voltou com o negócio. Que legal, Matheus. Eu, como uma turca de coração,
Fico muito feliz que você tenha, né, estado aqui, respeitado tanto a cultura e se a gente procurar, procurar pelo Matheus em Bandeirma, eles vão saber quem é, quer dizer que você foi muito bem aceito, eles gostam de você, isso é bem legal saber. Então, pessoal, olha. Matheus, vão perguntar aqui: você vende também avulso para uma pessoa? Eu quero comprar dois, para mim e para minha irmã. Sim, sim, vendo também, Sim. de todos os jeitos. Tá. Gente, então vamos lá olhar. Muito obrigada, meu querido, foi bem legal esse bate-papo aqui com você. Você nos mostrou aquilo que eu já mostrei através das histórias. Eu acho que um rapaz falando que teve experiência, inclusive ele teve experiência até de namoro aqui na Turquia, né, de um relacionamento, acrescenta tanto mais o que a gente tem tentado passar para vocês aí. Então, muito obrigada, felicidades para vocês e sucesso com a empresa. Então, você está na Sadia ainda? Não, eu troquei de empresa, na verdade, acabei saindo de lá, né? Então, tive um outro capítulo aqui também, né? Mudei de empresa, de país, de cidade, né? 180 graus ali. Legal, mudou tudo. Tá, e quando é que sai o casamento? Agora eu sou turca, né? Quando é que sai esse casamento seu? Aqui é no Brasil mais fácil, né? De a gente gerenciar esse tema, né? Não, tô brincando, né? A namorada tá assistindo aqui, hein? Tô bem feliz, tô bem feliz. Um abraço para a namorada dele também. Muito obrigada, Matheus. Obrigado, Dani. Assim, eu também queria falar da importância, né, da tua influência, né? Você que mora aí há tanto tempo e que alerta as pessoas. Então, assim, esse trabalho, quando você não tem informação e você quer ir, você achou uma oportunidade, né? Talvez é uma reflexão a mais que a gente pode ter. Eu tenho certeza que você já salvou, né, muitas e muitas e muitas mulheres aí de crimes e coisas erradas aí, né, pela tua experiência e pela tua influência. Então, queria te dar parabéns também, né? É muito legal o teu canal. Muito obrigada. Eu não esperava essa no final. Muito obrigada mesmo, de verdade. Muito obrigada. É isso aí, pessoal. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar esse vídeo com aquele amigo, aquela amiga que gostaria de saber um pouquinho mais da Turquia, no mais gerais. Até o próximo vídeo, até a próxima vez. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, Matheus. Tchau, Dani. Boa noite. Boa noite, obrigada. Olha, muito obrigada. Foi um prazer te conhecer, falar com você. Muito obrigada por tudo, tá? Não, pena que eu fui te conhecer só aqui, né? Porque senão, né? Pois é. E eu tava aqui. A gente nem falou da pandemia. Você passou a pandemia aqui, né, cara? Nossa. Passei. Que Assim, foi meio loucura. esquisito, né? Porque, na verdade, naquela época eu ainda morava no hotel. Eu morei 1 ano e meio no hotel e 1 ano e meio eu morei num apartamento lá. Então, assim, eu fiquei 3 meses trancafiado lá no quarto de hotel, imagina, né? Então. Nossa, e aqui Né? foi pesado, né? Pelo menos em Ankara a gente tinha o toque de recolher, que era você não podia sair a tantos metros. Sim, aham. E teve lá em Não, foi. Bandeirma também. Teve. Meu marido estava outro dia, eu lembro, isso no grosso da pandemia. Ele saiu para caminhar aqui no condomínio, dentro do condomínio. Eu moro no condomínio fechado. Dentro do condomínio, a polícia passou dentro do condomínio. A polícia. Nossa. Volte para casa, senhor, volte para casa. Desse jeito, cara. Foi muito tenso. Tornozeleira eletrônica total, né? Que a gente passou aqui. Imagino que vocês lá também. E você acabou de chegar. Nossa, sozinho aqui, Matheus. Não, foi realmente assim, mas na verdade acho que depende muito da pessoa, porque como eu gosto muito de interagir, assim, é muito fácil, sabe? Então, Mas a assim. pandemia não interage. Não, mas daí assim, tinha um colega do serviço, daí tinha mais uns 2, 3 colegas lá da Bambit, daí a gente ia se ajeitando, assim, né? Fazia meio clandestino, assim, uma vez ou outra, né? Mas assim, pouco, né? Mas foi uma barra pesada para todo mundo, né? Aqui no Brasil talvez um pouco menos, né? Mas todo mundo teve que se recolher, né? Só que na Turquia, realmente, a polícia ela pega bem mais pesada do que no Brasil, né? Aí a polícia manda, né? Gente, eu lembro falando com os meus colegas aí, não sei o quê. A gente dentro de casa não podia ir no mercado, não podia, tinha aplicativo para pedir leite, não podia. Nossa, tá tão apertado nessa vida, o que que vai acontecer isso no grosso da pandemia? Então tá, meu bem, eu tenho que desligar aqui que eu tenho que ir no mercado. Falei, gente, eles têm foi uma outra coisa que aconteceu, eles não entenderam o que que foi. Nossa, cara, eles não entenderam. Você passou ela na Turquia, cara. Não, e o turco, né, que eles baixam a máscara para falar, né? Eles baixam a máscara. Eles são muito engraçados.
Peças raríssimas, né? Tem que falar a verdade, peças raríssimas. E você deve ter permanecido amigo de alguns, né? Mantido Tenho contato. muitos, nossa, eu tenho muitos amigos. Tanto é que eu deixei o meu carro para vender, porque eu não consegui vender a tempo. Eu deixei o meu carro com um colega lá do serviço. E ele vendeu, ele não transferiu tudo bem certinho, tudo, né? Eles são muito confiáveis, assim, né? Depois que você tem um relacionamento, né? Aí eles são muito amigos, assim, né? Nossa, tá gravando ainda. Nossa, eu posso te perguntar uma coisa que eu esqueci de colocar na pauta que é tão importante. Puxa vida. Sabe o Uhum. que é? Violência urbana aqui na Turquia, ela existe ou é praticamente inexistente? Você se sentia seguro aqui? Eu me sentia muito seguro estando na Turquia, assim. A gente ouvia alguma coisa ou outra, né? Então, assim, o que que tem de, na minha opinião, o que que tem de violência na Turquia? A violência doméstica, isso é altíssimo, né? É muito grave. Até em Banderma teve uma vez que eu passei na frente da casa lá, estava isolado, a polícia isolou, né? Porque um cara ciumento foi lá e matou a mulher, né? Isso É, acontece, é. né? Isso acontece no Brasil, sim. Isso acontece muito mais na Turquia. Na cidade, né, no centro e tal, eu não presenciei nada e não fiquei sabendo de nada, né? O turco, ele não é, ele tem mais vergonha, eu acho, assim, né? Ele é mais, assim, daquilo, isso é meu, isso é teu, ele sabe respeitar, Não toca. né? Não toca no Então, que não é dele. Não rouba. Não não é tem isso. comum, assim, até o que aconteceu uma vez, eu deixei cair minha carteira e tinha dinheiro dentro da carteira. E aí eu fui comprar uma camisa lá do Bandeira Sport lá, né? E aí a menina achou, né? E aí ela me procurou no Instagram, ela me mandou mensagem para daí dizer, foi lá me devolveu, né? Então, assim, pode acontecer? Claro, é claro que pode, né? Em cidades maiores também, mais ainda. Só que não é comum, Nem não é Ankara. nem perto daquilo que a Nem gente vê Ankara. aqui. Você podia Gente, caminhar tranquilamente na cidade, né? À noite, em Istambul mesmo, lá na Taksim de noite, caminhando, ninguém vai te assaltar, né? Isso não acontece com frequência, não. você viu bandos de pessoas, adolescentes que seja, cujo objetivo era ir atrás de estrangeiros, por exemplo? Não, assim, o que o turco faz, né? Aquilo que eu expliquei no vídeo, ele faz scam, né? Ele vende um negócio de 20 por 200, isso ele faz, né? Porque você, no Gran Bazar lá, né? Todo mundo fala, não compra lá dentro do... Vai nas ruas É. auxiliares lá, que não são turísticas, você vai achar o mesmo Uhum. produto bem mais barato. É. Agora, assim, de bater, de ir atrás, né? Que nem teve na Irlanda, né? Tem bastante, assim, lá, né? Então, assim, isso eu não... Xenofobia, bem assim, né? Escarrado, assim, não, tá? Eu não vi isso, não fiquei nem sabendo de exemplos, né? E a Turquia também, ela recebe muita gente de fora. Tem muito sírio, tem muito libanês, tem pessoas, né? A Turquia Enfim, refugia, para africanos começar, até. né? A Turquia refugia. Só em Istambul são 3,5 milhões de refugiados. Não tem violência urbana aqui que dá estatística. 0 ponto alguma coisa. Não existem grupos de arrastão no meio da rua tentando pegar um estrangeiro, um grupo minoritário. Isso não existe na Turquia. Aliás, você come mosca aqui. Se não for o café royal dele lá, coitado, ele realmente não ia ter nada para fazer. Não, não tem uma. É muito parado, é muito tranquilo. Para quem gosta de tranquilidade, é isso mesmo. É muito seguro, é muito nada acontecendo. Aqui na cidade grande, né? Ankara, nada. Posso sair na rua aqui agora, 11h34, nada, não dá nada, 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 tá? Então, a segurança aqui urbana nem precisa de segurança porque o ataque não acontece, percebe? Como ele falou, quando acontece isso, é lavação de sangue dentro de família, dentro de casa. Um cara só rouba do outro quando ele conhece. Perceberam que é o scam? Que ele tá vendendo o carro dele pro cara. Agora, geralmente desconhecido, não existe crime entre desconhecidos. Por exemplo, roubos entre duas pessoas que não se conhecem. Faz sentido o que eu tô falando, Matheus? Não, faz bastante sentido. No Brasil, os caras roubam o Banco Central lá, eles abrem É, um buraco. Né? Isso não, definitivamente não acontece na Turquia, né? Eles não é. têm essa coisa assim. Gente, eles não pegam, por exemplo, uma coisa que eu não sei se em Banderma tem, né? Porque por ser um lugar menor, aqui existem prédios muito luxuosos, prédios de shopping, prédios públicos, é muito luxo. Eu acho que aquilo é ouro mesmo, tá? Eu não acho que é tinta, não. É muito luxo. Então,
eu lembro que um parente meu, eu não vou saber quem agora, falou, Dani, se fecha isso aqui no outro dia de manhã, não tem nada, só tem a carcaça do prédio, porque eles vão ali raspar tudo, eles vão tirar uns mosaicos com umas peças. Ah, você vê que aquilo é riqueza pura, que a gente pisa no shopping, mas aquilo deve ser caro. Gente, não tocam em nada, não vandalizam nada, não roubam nada, não pegam nada. Uma maçaneta chique de um shopping, eu fico pensando, às vezes, passando, falei, gente, isso tá, né, 20 anos que eu venho aqui, tá aqui, ó, ninguém nunca pegou, não tem isso. Então, realmente, carteira já perdi na rua, bem parecido com o Matheus, perdi indo no banco. Saí do carro, estacionei, perdi a carteira, atravessando a rua para ir para o banco, cheguei e ainda esperei a minha vez. A carteira não estava lá na hora que eu chego na boca do caixa. E, nossa, eu volto, faço o caminho de novo, a carteira estava lá no chão. A carteira estava no chão, eu abro, nada, tudo lá. Tinha dinheiro, tinha cartão, nada faltando. Eu só peguei. Ah, e a carteira de marca. E a carteira de marca, que dava na vista, todo mundo sabe que marca que é. Na hora que você olha, você sabe o que é. Eu só peguei minha carteira e fiz ok. Nossa. Não pegam o que não é seu. Não pegam. Uma curiosidade é que lá no meu apartamento, a senha, né, de todos os apartamentos, né, é 1, 2, 3, 4, né? Você chega, digita 1, 2, 3, 4, você vai abrir. Talvez em cidade maior é diferente, mas lá em Bandeira era assim. E o mais curioso é que a caixinha do correio, ela ficava para dentro da porta. Então, assim, o carteiro, na hora de entregar, ele tinha que digitar a senha, abrir, para poder deixar a cartinha do correio, as contas e tal, né, do pessoal lá. Então, assim, ele sabe a senha. Né? Ele tem que saber a senha para poder entrar, né? Senão vai ficar tudo pro lado de fora, né? E o que você comentou do banco também é que é comum ver Istambul, todas as cidades grandes, né, e pequenas também, Bandırma assim, ver o ATM, né, a caixa pro lado de fora do banco, né? Normal. Então isso é comum, eles não vão explodir lá, isso não vai acontecer, né? Não. É pro lado de fora mesmo, e você pode usar o caixa ATM aqui onde você estiver, no centrão. Centrão. Gente, você ainda conta. Ah, deu certinho. Assim, e com cuidado você vai colocar na carteira, que você não quer misturar isso com isso aqui, entendeu? Aquilo que você faz em casa, não, você vai fazer na rua, porque não vai vir ninguém roubar. Então, a segurança é fenomenal e a tranquilidade, não tem ninguém querendo te bater, te machucar, por você ser estrangeiro. Existe uma xenofobia? Existe, principalmente existe misoginia. Ele falou um pouquinho lá atrás, ele deu não aprofundou, sim. A vida para mim é mais difícil que para ele, claro, ele é homem, eu sou mulher. Então, isso aqui não é discurso machista ou feminista, a vida para ele é mais fácil, sim. Se viesse uma engenheira no lugar dele, seria um outro 500, que aí a gente tem que conversar com uma quando vier, né? Mas ainda assim ela não sofreria, no caso, a violência contra ela no urbana, não, gente. Ela ia passar um pouco mais apertada, né? Porque não é fácil ser mulher, não, deixa pra lá. Então é isso, gente. É isso aí, eu vou emendar isso aqui lá no meio, tá, Matheus? Aí eu emendo que vai dar bonitinho, tá bom? Então, muito obrigada, tá? Muito bom. Ok, eu que agradeço. Tchau. Boa noite, tchau. Boa noite.